Quarta fase aqui, galera, no trem, Inglaterra, 8 horas da noite. Estamos andando aqui no trilho de trem. Vamos ver aqui como vamos chegar, que vamos enfrentar aqui. Na fase anterior enfrentamos o Bratken, que é um Frankenstein, como disse vocês, parece o Frankenstein. Tem o Dr. Frankenstein, que é o Eric, e o Frankenstein, o próprio Frankenstein, que é o Bratken. Nesse jogo nós temos o Atlas e o Johnny, que são os defensores, né? Personagens que se defendem. A manha deles é dar balão. Dar balão. Mas vamos entrar mais no foco aqui, galera, sobre o fliperama, que eu falei com vocês, né? Que eu comentei na outra fase. Vamos comentar um pouco mais sobre o fliperama. Tínhamos também, garoto, tínhamos uns tipos de jogadores, né, galera? Eu falei sobre sapo, falei uns 2 sapos lá, e falei um tipo de jogador. E também tem, galera, uma palavra, um jogador, o estilo de jogador que a gente falava muito aqui no fliperama, uma palavra, na verdade, que era falar que uma pessoa viciada num jogo. Aí eu era viciado em tal jogo. Então essa palavra, ela tem né, significado pesado, viciado, assim, você escutando assim, mas ela não tinha esse intuito negativo com a gente aqui não, tá, galera? Então quando você falava com um jogador, ele era viciado, era um jogador que ele tinha muito domínio sobre aquele jogo. Às vezes você poderia, né, na verdade tinha 2 sentidos, tinha o sentido de você jogar muito aquele jogo, ou o sentido de você dominar muito aquele jogo, você realmente jogar a ponto de ser bom, tá? Não é jogar simplesmente a quantidade, mas com qualidade. Falei que legal. Essa frase ficou boa. Então existia, né, o viciado, que era o cara que jogava muito tempo, e o cara viciado que jogava com qualidade, cara, que sabia muito daquele jogo. Então a gente falava, usava essas palavras aí, então era viciado. Ah, eu era viciado nesse jogo, eu era viciado. Claro, né, tem o nível de viciadez, o nível de quanto o cara era viciado. Se o cara realmente era, né, o cara que tinha o domínio mesmo daquele jogo, ou simplesmente era um cara que tinha que sabia pouco. Então tinha níveis de viciadez. Então tinha um nível, né, galera? Então a gente falava, né? Então esse era a palavra. Então era viciado no jogo. Então era porque o cara que tinha um domínio do jogo mesmo. Normalmente esse era a palavra que a gente usava. Então, quando, né, hoje você tem também o pato, tinha um jogador pato que é o contrário do viciado, é o jogador que não sabe jogar, o jogador que não tem domínio sobre o jogo, seja ele qual for o jogo ali. Então existe também um nível, esse nível para jogos diferentes. Você não é porque o cara manjava de um jogo, ele tinha que manjar de todos. Então às vezes ele era um pato em um jogo, mas ele era viciado em outro. Agora vamos pro trem. Vamos entrar no trem. Vamos entrar no trem. Então, galera, tinha esse pato. Então o pato é o jogador que não tinha esse controle do jogo, ele não sabia jogar. Normalmente uma pessoa que começava a jogar um jogo, ele era considerado um pato, né? Se você nunca jogou um jogo e você for jogar a primeira vez, você era considerado um pato. E se você não conseguia dominar, você pegar uma habilidade, digamos assim, uma habilidade, escolher certa agora, certa habilidade, você continuava sendo um pato, então você se tornava realmente um pato. Então você saber jogar, conhecer o jogo e não saber jogar, fazer de você mais pato ainda. Então existia esse nível, né, de pateza também. Pateza. Exatamente, existia o nível de pateza. Se você era um cara que entendia o jogo, conhecia o jogo e não sabia jogar, você era um pato nível master.
Pato Master. Um abraço aí, tá? Pato Master. Eu sigo esse cara aí nas redes sociais aí, tá? O Pato Master. Tem uns vídeos bacanas lá, tá? Segue lá ele lá no outros vídeos, nas redes vizinhas aí. Então foi sem querer, tá, cara? Saiu aí sem querer, saiu, deu a situação caiu em você, mas não foi intencional não, tá? Foi sem intenção mesmo. Espero que eu consiga me apoiar mais aí com essa fala minha aí. Então, galera, então tinha esse detalhe. Então, galera, aqui estamos jogando com esse personagem aqui. Eu achei muito interessante ele, e eu estava pesquisando. E depois eu percebi uma coisa bem engraçada, bem interessante, que é sobre esse personagem que é o Carlos. Então, cara, esse Carlos aqui, ele é um personagem, ele é um mestiço, ele é um brasileiro, ele é brasileiro. Legal, né, brasileiro? O Carlos é brasileiro. Ele é brasileiro e ele tem uma paixão por armas. Ele é um colecionador de espadas, de armas, não, de espadas. E eu achei tão interessante, eu pensei assim, se ele é um colecionador de espadas, por que nesse jogo não tem espada? Ele só tem essa espada que ele usa nas costas aí. O que acontece? Aí eu fui lendo a sinopse na descrição desse personagem. Ele é um personagem que ele luta com armas, ele adora espadas, ele, como diz, né, colecionador de espadas. Só que ele não usa espadas contra oponentes desarmados. Interessante pra caramba que a Capcom fez aí, galera. Então, ele é um cara que a honra dele, o senso de justiça, de honra dele, ele não permite que ele use espadas contra inimigos desarmados, a não ser que ele esteja em muita desvantagem. Por isso que o especial dele é a espada, ele dá uma girada de espada aí, somente no especial ele não usa espada mais momento nenhum. Então, seria errado do jogo colocar uma espada como uma arma acessível e ele usar, já que não condiz com a descrição dele, com a honra dele, a honradez do nosso companheiro aí, Carlos. Então por isso o jogo não tem as espadas como arma, né? Que no caso do Final Fight 1 tinha, por causa dessa questão desse personagem. Bem interessante, eu gostei da explicação aí. E esse Carlos, ele é brasileiro, como eu disse pra vocês, ele é um mestiço, né, de brasileiro, com brasileiro, e ele é lutador, ele luta vários estilos de luta aí, karatê, taekwondo, aikido, kung fu, shango, taekwondo. Então ele é fã das artes marciais, então ele luta com ele coleciona armas, né? Ele tem essa coleção de armas dele, de espadas dele, mas ele só usa espadas contra oponentes armados. Ele não usa espada em uma luta de 1 contra 1. Não. É a honra dele aí. Interessante, bacana pra caramba. Felipe. É o chefão. Felipe. É um palhaço. É o Hisoka do Hunter vs Hunter. Ixi, olha, acerta lá longe. Hunter vs Hunter, vocês já viram esse anime? Temos o Hisoka, personagem muito interessante do Hunter vs Hunter. Deixa um comentário se você já viu esse anime. Se você não sabe, procura assistir lá, que é um anime bem interessante, que tem esse Hisoka, que é um personagem bem top, bem um palhaço, né, na verdade, digamos assim, bem interessante. Esse aqui é enjoado, ele dá essa chiada, essa porretada que vai longe. Segue os exemplos dos personagens, dos vilões desses jogos do Final Fight. Uma característica que todos os vilões têm aqui, não sei se vocês repararam, é
a velocidade. Eles são bem mais rápidos, bem mais ágeis, né, do que os outros personagens. Os chefões aqui, eles ganham tamanho, né, pra